Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Vamos construir um mundo de paz e união, que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem, que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união, que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem, que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver.
Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, num vale, num monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia.
Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe do Rei, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de nós. Nossa Senhora. Nossa gratidão, Toninho. Perfeito. Gratidão. A música em forma de oração. Que Deus nos abençoe. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Everton, seja bem-vindo. A nossa gratidão. Que Deus nos abençoe. Vamos respirar bem fundo. Serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer pelo dia que termina, pela noite que inicia, por esse momento de música que eleva a nossa alma, que Nossa Senhora nos dê a mão, que cuida do nosso coração. Então, a nossa gratidão a Deus e a Nossa Senhora. A nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas, o nosso irmão maior, que veio até a terra e deixou o seu exemplo, o seu evangelho, para que possamos seguir. Então, gratidão a Jesus, por não desistir de nós. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas vibrações, as nossas emanações possam estar indo de encontro a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nos dois planos de vida. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. E que nesse momento a espiritualidade amiga possa estar do nosso lado, do lado do nosso irmão Everton Pereira, o intuindo para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento, e do nosso lado abrindo os nossos corações para esse entendimento. Então, Senhor, nós te agradecemos. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Everton, meu amigo, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Uma hora para estar conversando conosco, para falar do perdão como ponte para a paz. Gratidão. Boa noite. Que alegria estar aqui de novo. Sempre um convite muito carinhoso e uma recepção muito calorosa. Jesus nos abençoe nesse tema que é tão significativo porque é ele o ponto de virada para a evolução dos mundos. Vamos falar de perdão e de paz. E aí a gente vai entender por que é um tema tão significativo na proposta crística, uma vez que é a partir desse fenômeno chamado perdão, que a gente entende dessa forma, que a gente vai construindo essa ponte chamada fraternidade, que aí sim a gente vai ter vislumbres do processo de paz. Então, já trouxe um grande resumo do que a gente vai conversar, e eu espero que a gente possa, dentro do que a gente tiver condição de ir entendendo e também de a gente ir trocando ideias, tá? Eu peço ao Ademir, se tiver alguma pergunta para me falar, por gentileza. Eu vou me manter aqui concentrado na fala, mas vocês podem ir trazendo as perguntas ou as considerações de vocês ao longo da nossa conversa, que eu vou trazer as explicações dentro do que a gente tiver estudado, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Everton, algumas vezes eu já vim aqui, vocês tiveram a caridade de me receber, e dentro da nossa forma de conversar, a gente tenta trazer o Evangelho de Jesus a muitas luzes, dentro do que a gente tem de campo profissional hoje em dia, no meu caso, como psicólogo, mas também dentro do que a gente estuda a partir da doutrina espírita, que é uma doutrina muito reveladora, com muitos aspectos de potencializar a nossa compreensão do Evangelho. Então, a gente vai se basear
sobretudo no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder conversar sobre isso, mas também trazendo algumas pinceladas de psicologia, tá certo? Acho que para a gente começar a decodificar o tema, é importante que a gente tente entender os conceitos básicos da proposta do tema, que é perdão e paz. Para a gente conseguir entender o fenômeno para qual a gente está se destinando, a gente tem que saber o que é isso. O que é paz? E antes de tudo, eu vou trazer do dicionário, paz, ele é um estado de ausência de problemas, tá? É um estado de ausência de violência, é um estado de ausência de perturbação. Quando a gente está dizendo da ausência, é que nenhuma situação, nenhum processo, por mais relevante que seja, trará esses eventos de problema, de perturbação, de violência. Não vai acontecer isso. E, consequentemente, a ausência desses três grandes fenômenos também vai começar a acontecer um processo de concórdia entre os espíritos que se relacionam. E aí a concórdia não necessariamente é você aceitar integralmente o ponto de vista daquele outro espírito, mesmo que vocês tenham visões diferentes. É você não fazer com que o seu ponto de vista seja o mais importante dentro de um processo de argumentação e de construção. O seu ponto de vista é importante, o ponto de vista daquele irmão também é importante, como o ponto de vista daquela irmã também é importante, e aí, em conjunto, vai ser construído um debate para chegar a um ponto comum que funcione para todos esses espíritos. Então, paz é esse lugar que, para nós, ainda é um lugar utópico. A gente não consegue visualizar com tanta nitidez esse espaço, esse aspecto paz. Algumas vezes a gente se sente bem. Quando a gente está na casa espírita escutando o Antônio cantar tão lindamente, a gente sente aquele momento de relaxamento, a gente sente que tem a nossa esperança começa a dilatar, a gente fica pensando, nossa, gente, Alvorada Nova deve ser isso aqui. Nosso lar deve ser parecido com isso. A gente fantasia um estado em que não tem perturbações, que é mais ou menos o que a gente sente. Mas não é permanente, não é uma constante ainda para nós. E a falta dessa constância, justamente porque ainda somos espíritos em desenvolvimento, faz com que a oscilação atrapalhe o nosso desenvolvimento, porque a gente lança mão daquilo que ainda é muito cativo no nosso perispírito, na nossa construção psíquica, do ponto de vista espiritual. Então, é muito preso ainda. Então, quando a gente menos viu, quando a gente está num momento de perturbação, a gente xinga. A gente pensa de forma desesperançosa ou de forma enraivecida. A gente agride a outra pessoa. A gente oscila na nossa fé. Se a gente é muito organizado e muito contido, a gente oscila na nossa fé. A gente questiona por que a gente está passando por aquele contexto, por aquela situação. Não, mas eu faço tanto bem, por que está acontecendo comigo? É num átimo, é num estalar de dedos. É um pensamento, muitas vezes, tão sutil, mas que, se ainda existe, é porque há uma crença em nós de que a gente não mereceria passar por aquilo. E a crença no não merecer passar por certos processos, independente se esses processos são um resultado de escolhas nossas ou de provações necessárias para o nosso desenvolvimento, essa perturbação é suficiente para que a gente se distancie do fenômeno paz. Até aí está todo mundo compreendendo? Então, vamos seguindo.
Junto com a compreensão do que significa paz, a gente também tem que entender o que significa perdão. E aí também no dicionário, o conceito de perdão é muito interessante, porque começa com um conceito jurídico, que é a remissão de uma pena. E aí depois, de uma pena, de uma ofensa ou de uma dívida. Então, no dicionário é o primeiro conceito que tem. Remissão de uma pena, de uma ofensa ou de uma dívida. Então, está muito atrelado àquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Ações humanas comuns que vão gerar consequências naturais, e essas consequências, quando a gente tem um julgamento, quando a gente tem uma aplicação de pena, o perdão é a minimização, a diminuição ou a extinção dessa pena aplicada. Então, está dentro do processo do direito. Um outro conceito também no dicionário sobre perdão é um pedido de desculpas a partir de um conhecimento da ação que gerou um remorso. Então, o segundo conceito que tem no dicionário sobre o que é perdão é a pessoa, ela praticou uma ação, ela percebeu que aquela ação foi uma ação inconveniente, ou estúpida, ou desajustada, sentiu remorso por isso e foi se retratar a partir da ação praticada. Então, isso é o perdão. Então, a gente tem dois conceitos que eles não são excludentes entre si, eles são complementares, mas que eles têm caminhos diferentes, porque na nossa ação da vida, a gente passa pelos dois processos. Quando é que a gente passa por um processo que está diretamente ligado a esse conceito do direito, que é essa remissão de uma pena ou de uma dívida? Quando que isso acontece? Quase sempre quando a gente, na lide diária, vai passando por experiências que vão nos construindo de uma forma mais organizada. Aí a gente tem na literatura espírita diversas obras que vão dizer da importância das ações de amor, das ações de caridade, das ações de consciência cristã, que, quanto mais praticadas, vão diminuindo aquilo que nós entendemos enquanto uma dívida conosco e com o Criador. E aí a gente vai se tornando cada vez mais organizado. Aí aquela pessoa que era muito impaciente, ela vai praticando tanto amor, tanta caridade, ela vai vivendo tantos processos cristãos, que ela vai se tornando mais paciente. E aí, nessa paciência gradativa que ela vai construindo ao longo de uma existência, isso vai servindo para retirar gradativamente, redimir aquela dívida anterior que ela tem com ela própria, com a própria consciência. Porque é importante que a gente lembre que Deus ele não nos cobra, vamos dizer assim. Ele é onipresente e onisciente, ele sabe o nosso grau evolutivo. Ele é puro perdão, e ele é puro amor e misericórdia. Então, ele permite que nós, dentro do nosso desenvolvimento consciencial, vivamos aquilo que a nossa projeção psíquica atrai para nós mesmos. A nossa mente, ela irradia uma potência de atração tão intensa que aquilo que vai chegando para nós está diretamente ligado àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente projeta para a nossa vida, em vidas anteriores ou nessa vida que a gente está vivendo. E aí vai virando uma mistura de experiências, e essas ações de amor, de caridade, de compaixão, de compreensão e misericórdia vão diminuindo essas diversas dívidas que a gente tem com a nossa própria consciência. Então tem uma remissão dessa pena, uma remissão dessa dívida. Então são nessas situações que a gente se aproxima do conceito muito conhecido e muito aplicado a partir do direito. O outro exemplo, o outro significado
que está muito diretamente ligado a um processo consciencial de remorso, que faz com que a gente tente uma retratação àquilo que foi praticado por nós, isso está diretamente ligado também a como a gente entende o Evangelho de Jesus. Quando a gente consegue compreender com naturalidade aquilo que Jesus ele nos propõe desde sempre, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, toda a lei e os profetas estão nessas duas leis que ele estabelece, né, nessa nova organização, a gente começa a compreender, primeiro, como é que eu estou me tratando. É o primeiro ponto. Porque não tem como a gente dar para a vida o que a gente não tem em nós. É uma condição sine qua non, uma condição explícita de vida. A gente só dá o que a gente tem. A gente pode até fingir muito bem algumas vezes, mas esse fingimento, em algum momento, isso cai por terra, ou em alguns cenários. A gente tem também na literatura espírita, e pode acontecer de alguns de nós já ter escutado nas nossas conversas, que uma pessoa com alguns amigos, em algumas situações, ela é de um jeito, e em outras situações ela é de outro jeito. Na família, fulano é de um jeito, mas no trabalho ela é de outra forma. Lá na casa espírita, ele é um santo. Vai viver com ela, para você ver. A gente, às vezes, escuta algo nesse sentido. Por quê? É uma pessoa que, em situações de muita intimidade, possivelmente ela não dá conta de expressar a totalidade de quem ela é. Ao contrário, em situações de pouca intimidade, ela não dá conta de expressar a totalidade de quem ela é. Mas na intimidade, ela dá conta de expressar. Tem um texto, um conto do Irmão X, se eu não me engano, está em Cartas e Apólogos, alguma coisa assim, em que ele conta exatamente isso. Ele conta de um tarefeiro das obras espíritas, muito bem quisto pela sua irmandade, que era um trabalhador exímio, que tinha uma palavra muito elucidativa, mas quando estava em casa, tinha um perfil despótico, que era muito agressivo com as palavras, que era muito exigente na forma como ele tratava os filhos e a esposa, que não tinha paciência com os deslizes dos seus ali no ambiente familiar. E aí, quando ele desencarna, ele se depara com uma situação de dor e de sombra tão intensa, porque ele não dava conta de aplicar no ambiente mais caro ao seu coração aquilo que ele falava com tanta naturalidade nas casas espíritas na casa espírita em que ele estava. Quase isso, Adeli. E isso é muito comum para a maioria de nós. E, obviamente, eu também não sou uma exceção. Essa fala mansa que eu estou aqui, esse verbo lúcido, no momento da raiva, isso se perde. Hoje em dia, depois de terapia, depois de muito atendimento fraterno, depois de muito estudar a doutrina, depois dessas coisas todas, eu estou aprendendo a me calar. Então, eu guardo dentro de mim aquela fala, vou levar para minha terapia, eu bato na porta da minha psicóloga e despejo lá, que é lá que tem que trabalhar aquilo. E aí eu guardo a fala para não ser uma pessoa irracível e cruel. Porque é esse o pensamento mais rápido. Porque é esse homem que eu ainda sou. É bem aquela premissa de Paulo, de Tarso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda o faço. E aí, quando ele consegue entender isso, ele se elucida para uma construção gradativa de uma automudança.
quando ele se propõe a uma automudança, é inevitável que ele comece trabalhando o processo do auto-perdão. Porque é preciso que ele se perdoe, é preciso que nós nos perdoemos dentro da limitação, dentro da imperfeição, dentro do desenvolvimento tardio ou lento que a gente propõe a nós mesmos, para que, entendendo o que é o perdão para nós mesmos, a gente consiga aplicar o perdão para o outro. Lembra que agora há pouco eu disse que a gente não dá o que a gente não tem? Para que a gente consiga produzir fenômenos de perdão ao outro, que significa eu olhar para aquela criatura, compreender que aquela criatura tem limitações e percebendo dentro das limitações uma ponta de boa vontade e de desenvolvimento. Para eu conseguir fazer esse movimento, eu tenho que ter trabalhado isso muito no particular, aqui. Primeiro com a gente. E aí depois a gente vai estender para o espaço mais pertinho de nós, que muitas vezes é a nossa família. Perdão, barulho. A rua movimentada. A gente vai estender isso para a nossa família. Pai, mãe, irmão, primo, tio, filho, avô, pessoas do nosso convívio cotidiano que vão, no fenômeno de relacionamento, nos desafiar a esse processo de perdão. Porque perdoar é um desafio. Porque é preciso que a gente abra mão de uma infinidade de questões nossas, sobretudo o egocentrismo, o orgulho e a vaidade. É importante que a gente dê conta de abrir mão desses aspectos que ainda reinam em nós, para que gradativamente, parte por parte, a gente vá entrando nesse fenômeno de perdoar o outro. E aí a gente consegue fazer como Cristo, isso daqui a muitas reencarnações, quando ele, na cruz, depois de ter sofrido muitas violências desnecessárias para o desenvolvimento do Cristo, porque o Cristo ele não precisava se desenvolver a partir dessa violência, então ele se permitiu ser um mártir no conceito real do termo, para nos ensinar alguma coisa. E ele tanto tinha consciência disso, que naquele momento supremo de dor, ele, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. Então a gente, em algum momento do tempo, vai conseguir fazer a mesma coisa. É agora? Não. E justamente porque a gente tem consciência de que não é agora, eu não tenho problema em afirmar que ninguém aqui desse grupo ainda não consegue fazer isso, porque é de uma dificuldade extrema. Os espíritos mais lúcidos que a gente tem consciência dos textos ou dos pensamentos, né, os mentores espirituais, do galardão de Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, esses espíritos, eles dizem da dificuldade de perdoar, da dificuldade particular deles, que é um exercício constante. E aí, assim, gente, se para Bezerra é difícil perdoar, imagina para mim, espírito comum, ainda desenvolvendo essas habilidades. Então, é difícil. Perdoar é muito difícil. Requer esse trabalho de autoconsciência, de autoconhecimento, de autoaceitação. Porque se a gente não se aceita como a gente está construindo até agora, por enquanto, a gente não vai conseguir fazer os movimentos necessários para a mudança. Vamos pensar em questões do dia a dia para exemplificar? Se estou numa casa e essa casa tem uma infiltração. Se eu não aceito que existe uma infiltração, porque daqui a pouco para de chover e para de gotejar. Se eu deixo dessa forma, eu vou empurrando, não vou precisar resolver aquilo lá. Eu não aceito que há um problema.
E aí a gente está cada vez mais distante do processo de paz. Lembra que paz é a ausência de problema? Então, quando não tem uma aceitação de algo que evidentemente é um problema, eu vou evitando de fazer o processo de perdão, e isso faz com que eu também me distancie da paz. Por que eu me distancio da paz? Porque eu não me permito percorrer a ponte chamada fraternidade. Como eu só dou o que eu tenho, e se eu não tenho fenômenos de perdão, eu não vou conseguir perdoar. Eu não vou conseguir ser compreensivo. Eu não vou conseguir ser responsável. Eu não vou conseguir ser intimamente caridoso, misericordioso. Isso não vai passar pelo meu campo. E não passando pelo meu campo, eu vou construindo gradativamente ações de conveniência que vão gerar processos de violência. E quanto mais violência vai sendo vivenciada na minha vida, maior é a psicosfera construída de desavença. E aí a gente vai gerando as microguerras, as pequenas guerras, as guerras de médio porte, as guerras de grande porte e as macroguerras, que é isso que acontece no nosso mundo, em diversos lugares do nosso globo. Por uma ação pequena de não autoaceitação. Vocês estão conseguindo compreender a linha que a gente está construindo? Então, joia. Então, a intenção não é um puxão de orelha, mas a gente vai seguindo. Dentro desse cenário da construção de violência, pensando que a gente está em processo de autoaceitação, de autocompreensão e de, consequentemente, autoperdão, temos situações no nosso dia a dia que precisam ser evitados, e eu estou sendo generoso com evitados, porque, na verdade, a gente precisa erradicar isso da nossa vida. Algumas coisas pequenas, coisa boba. Todo mundo aqui vai dar conta. E eu vou começar da mais simples, que é construir indiferença no nosso dia a dia. Vocês lembram de um salmo, na verdade, que fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não? É uma passagem do Cristo que ele pega de um salmo que propõe aí a questão da veracidade da sua escolha. A indiferença é esse estágio meio morno, em cima do muro. Ah, tanto faz para mim. E aí, quando a gente constrói esse espaço de indiferença na forma como a gente analisa a vida, como a gente percebe os relacionamentos, a gente se distancia de construir com essa pessoa, com esse espírito que está conosco na caminhada evolutiva, um laço de amizade, que vai se configurar em amor, que vai se configurar na fraternidade tão necessária para que todos nós consigamos viver bem. Se aquele espírito não importa para mim, se eu tenho um olhar ou se eu tenho uma vivência que não mexe comigo de alguma forma, a gente está muito adoecido. Se a situação da guerra na Ucrânia, como a situação da guerra em Benin, como a situação do tráfico de drogas nos grandes centros, como a situação das guerras entre gangues de bairros, se a situação de moradores de rua nos grandes centros ou em qualquer cidade, se a situação dos acamados sem visitantes nos hospitais, nos asilos, se todas essas situações não nos comovem, ou se a gente já está tão acostumado que aquilo a gente olha e não sente nada, é essa construção de indiferença que já está instalada em nós e que já criou raiz e que a gente não está percebendo o quão grave é.
Porque a gente projeta, não está lá, não está aqui. Tá? É meu isso aqui. A gente tem que lembrar, de tempos em tempos, que nós somos partes da obra da criação. E que o período sócio-histórico em que a gente está é uma oportunidade, uma situação em que nós devemos atuar com tudo que nós temos. Alguém levantou a mão, que eu vi, uma mensagem. Fala, Exaltina. Então você está falando que a gente não deve ser indiferente, né? A gente tem que ter um posicionamento, ou é sim ou é não. Isso. Ah, tá. Quando você começou a falar, eu achei que era o contrário. Eu falei, uai. Não. Entendi. A gente tem que ter um posicionamento. Ou sim ou não para tudo. Não, eu sou. Porque, tipo assim, eu tenho esse posicionamento. Eu sou sim ou sou não. Só que tem hora que eu sou muito assim, 100%. E tem hora que às vezes não é bom, né? A gente tem que ser o sim ou não, mas tem que tentar ser mais maleável. Não sei se é maleável que eu falo. A gente tem que entender a situação do outro, né? Uhum. Sim. Eu acho que quando você fala que eu sou 100%, isso não é um problema. Eu espero que todo mundo seja 100% na sua forma de enxergar, sendo sim ou sendo não. Mas esse 100% não pode ser um 100% obtuso, que não se permite enxergar possibilidades de alteração. Por quê? Muitas vezes, e justamente porque a gente ainda é espírito em desenvolvimento, a gente tem compreensões equivocadas da forma como a gente enxerga a vida, ou como a gente está passando por certas situações. E aí, se a gente fica muito preso naquilo que é uma decisão nossa, e tem alguém que de boa vontade oferece uma forma diferente, talvez valha a pena a gente analisar com um olhar isento de personalismo, de egocentrismo, como eu disse agora há pouco, de vaidade. Não, a minha forma de enxergar é a forma correta. Se a gente fica preso nisso, dificilmente a gente vai dar conta de encarar qualquer situação que nos apareça como uma oportunidade de rever os nossos conceitos. E aí a gente se mantém se distanciando da fraternidade. Mas, olha, do tipo, eu não gosto do meu vizinho. Bom, não gosto. Então é um 100%. Não gosto do meu vizinho. Isso significa que eu tenho que estar fechado para aceitar possíveis processos de contato com esse vizinho? Não. Não significa. Talvez eu possa, num dia de bom humor, mesmo não gostando do vizinho, o vir saindo junto comigo da casa e oferecer um bom dia. Bom dia para você. Não significa que o vizinho não possa me auxiliar numa situação específica daquele nosso quarteirão. E, gente, é hipotético, tá? Eu não tenho problema com vizinhos, pelo menos não por enquanto. Espero não ter. Mas é uma situação que geralmente, quando acontece, as pessoas elas criam uma inimizade eterna, como se não pudesse nem estar perto daquela pessoa mais. E aí é que é o fenômeno da irracibilidade. Eu deixo de raciocinar e de entender de forma cristã as experiências reencarnatórias e só me distancio. E aí, com o conhecimento que, mesmo que superficial que a gente tem, a gente ainda profere de forma irresponsável aquela frase, eu deixo para a próxima reencarnação. Meu filho, não deixa. Você não sabe como é que vai ser a próxima, não sabe quando vai ser a próxima. Nem sabe se você vai ter a chance com aquele espírito de novo. Né? E a gente lembra do Evangelho de Jesus.
Reconcilia-te com o teu desafeto, com o teu inimigo, cada tradução é uma, enquanto ainda estás a caminho com ele. E o reconciliar não é passar a amar aquela criatura. É você entender que, como você mesmo, é um espírito em desenvolvimento, que vai ter diversas oscilações na sua forma de enxergar a vida, e no seu humor, e na sua forma de tratar a experiência reencarnatória, e que essas oscilações vão ser diferentes das suas. E essas diferenças não significam a criação de uma inimizade ou de um arqui-inimigo ou um vilão. É apenas a divergência de pontos de vista dentro da naturalidade da expressão do mundo. São histórias de vida diferentes, são expressões de vida diferentes, são experiências que foram acumulando e que permitiram novas formas diferentes de enxergar. Então vai gerar conflito, muitas vezes. Então são coisas diferentes. Mas dentro do que eu estava dizendo, das experiências cotidianas do mundo, eu estou dizendo daquelas que não necessariamente eu precise ter um contato muito direto. E ainda assim precisam me comover suficientemente para que eu não perca o mínimo da minha humanidade. E aí eu vou trazer de novo um exemplo particular. Eu moro em Belo Horizonte. Hoje, especificamente, eu não estou em Belo Horizonte, eu estou aqui na minha cidade natal, que é Lagoa da Prata, mas eu moro em Belo Horizonte há muitos anos já. E depois de uns 5, 6 anos, eu me percebi relativamente insensível para a situação dos moradores de rua de Belo Horizonte. Porque são tantos em vários lugares de Belo Horizonte, e no trajeto de ida e vinda, aquilo se torna relativamente comum ao nosso olhar. A gente vê, a gente sabe que está ali. E quando essa experiência, quando eu me atentei a essa quase naturalização para mim daquela situação, eu me assustei, porque eu não era exatamente assim. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu era o oposto, eu ficava com o coração na mão, porque eu não tinha condições de ajudar aquela quantidade de pessoas que estavam ali. Eu tinha consciência que eu não tinha que fazer um trabalho de O Salvador em Belo Horizonte. Então, eu tinha consciência da minha limitação, mas eu ficava muito sensibilizado. E dentro do que eu tinha de possibilidade, eu fazia alguma coisa. Seja nas tarefas das casas espíritas que eu frequento, seja em alguma situação. Mas depois de um tempo, aquilo foi se tornando comum. O meu olhar ficava um pouquinho mais acessível quando eu estava na tarefa da casa espírita. Que aí aquela psicosfera, aquele ambiente preparado, que a espiritualidade conduzia, fazia com que eu tivesse, de novo, acesso a quem eu sou, a quem eu já tinha construído em mim. Então é muito perigoso, porque sem a gente perceber, a gente volta alguns passos, porque ainda não está tão construído em nós. E aí, percebendo o quão comum estava sendo a minha visão da situação dos moradores de rua, eu fui tratar isso. Parte na terapia e parte na casa espírita. Eu fui falar isso no atendimento fraterno. Gente, eu estou ficando insensível. E a senhorinha que me atendia, que ela era uma fofa, ela já desencarnou, ela falou assim, meu filho, é comum a gente não se perceber nesse estado de insensibilidade. A gente leva um susto mesmo. Mas que bom que você já abriu os olhos de novo. Agora é voltar a se sensibilizar. E como é que você vai fazer isso? Todas as vezes que você vir um morador de rua, você vai fazer uma oração para eles. Pode ser um Pai Nosso. Se for sentido, pode ser apenas um Pai Nosso. Ela me deu essa tarefa. E aí, olha o espírito insensível que eu estava naquela época. Meu Deus, eu vou passar o dia inteiro fazendo oração. Belo Horizonte, quantidade de moradores de rua, mas eu obedeci a recomendação e com o tempo eu fui me percebendo ficar sensível novamente.
continuei entendendo que eu não consigo fazer tudo por toda a quantidade de moradores de rua. Reforcei o meu trabalho na Casa Espírita, só que dessa vez com muito mais consciência do dever e da tarefa. E aos poucos eu fui entendendo que aquela oração, mesmo que no momento que eu estava passando por aquela pessoa ou por aquele grupo de pessoas, talvez fosse ser o suficiente para ajudar ou para inspirar pessoas a ajudá-los dentro das necessidades. Então, aos poucos, isso foi voltando. Mas aí eu estou trazendo a minha experiência só para vocês verem como é complexo só esse fenômeno da indiferença. Para que a gente possa construir a fraternidade. Não existe fraternidade. Perdão. Não existe fraternidade com indiferença aos nossos irmãos e irmãs. Isso para dizer só dessa situação específica. Indiferença com pessoas de uma orientação sexual diferente, indiferença com pessoas em posições sociais diferentes das nossas, pessoas que são mais pobres, pessoas que são mais ricas, pessoas em situação de vulnerabilidade, a indiferença com elas, independente da vulnerabilidade. E aí, trazendo uma provocação que minha irmã fez numa palestra dela uma vez, há um tempo já, deve ter pelo menos uns 5 anos isso, quantos de nós lembramos nas nossas preces diárias, pensando que a gente de fato faz preces todos os dias, que às vezes isso passa, quantos de nós a gente lembra dos presidiários? Porque a maioria de nós não lembra dos presos. Eles se tornam invisíveis à sociedade. E quando a gente invisibiliza espíritos, a gente ainda está praticando a indiferença. Isso para dizer só desses. Alguém levantou a mão, né? Pode falar. Diga, Cleide. Não é nada não, Demi. Eu que apertei o lugar errado aqui, beleza? Tranquilo. Então, o processo de indiferença, que, de novo, é o mais simples da listinha que eu fiz aqui para que dificulta a construção da fraternidade, é algo que a gente tem que ficar atento desde agora. A gente vai sair aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, com o compromisso de analisar os fenômenos que nós somos indiferentes em relação à vida que a gente está vivendo nessa reencarnação. Combinados? Dever de casa para vocês. Nunca passei dever de casa para vocês. Olha que legal. Então, dever de casa. Você quer falar, Dani? Você... Não? Vou seguir, então. Tá? Outro item da lista. Esse é um pouquinho mais complexo. Que é a fofoca. A fofoca, este fenômeno em que a gente compartilha vidas alheias diferentes à nossa com aqueles mais próximos de nós. É um fenômeno muito complexo. E sem a gente perceber, a gente faz. E por que isso é tão prejudicial? Porque a gente nunca fala do outro de uma forma isenta de algum julgamento. É muito, muito raro. Nossa, mas como é que a gente vai falar de alguém que precisa de ajuda? A gente precisa falar que as pessoas precisam de ajuda. Aí a gente vai promover uma ação de ajuda. E aí, na promoção de ajuda, vamos lembrar de André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, em que o mentor explicita que as informações necessárias são apenas aquelas. Mais informação do que aquilo poderia suscitar pensamentos antifraternos, anticristãos. Então,
quando eles passam informações, são aquelas específicas para o cuidado, então é isso que a gente vai fazer. A gente não precisa enaltecer uma série de detalhes ou pesquisar detalhes além do que é necessário quando estão nos contando alguma coisa. Isso porque eu estou acreditando, do fundo do meu coração, que todo mundo aqui, quando tem acesso a algum processo de fofoca, faz isso só numa intenção positiva de escutar a vida de alguém para poder construir uma ajuda, não é? Estou até escutando o eco mental de todo mundo. Tio Hélio, é exatamente isso. Então, a fofoca ela é muito complexa, porque ela vai partir de um lugar muito nosso, que é, e aí vou me permitir trazer psicologia, tá? Tem lá em Joana de Ângeles, um ser consciente e em dimensões da verdade, para quem quiser buscar, e dentro da psicologia em si, da minha profissão, parte de um lugar muito nosso, que é nos assemelhar àquele outro e, dependendo do que a gente escuta, a gente se sente bem porque o outro está mal. Olha que bizarro. O quão complexo é isso? A gente fica bem, a gente se sente menos prejudicado na nossa existência, porque aquele outro nosso irmão ou nossa irmã está mal. Então eu consigo ficar minimamente bem, porque nesse sentido, alguém falou alguma coisa depois, desculpa, eu não consegui ler. E aí, nesse sentido, quando a gente não se atenta para isso, e a gente fica bem com a mazela do outro, é porque a gente não dá conta de entender processo de fraternidade. Porque fraternidade é todo mundo no mesmo patamar de igualdade perante o Criador. Nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Não tem um que é melhor ou pior. Somos todos irmãos. Só que se eu começo a construir equivalências, eu deveria ser melhor. Isso inconscientemente, tá, gente? Não é consciente, não, porque senão seria perversão e essa pessoa precisaria estar em tratamento. Se for o caso, procure um terapeuta de confiança para tratar essas pessoas. Então, pensando que isso é um processo inconsciente, eu só vou ficar bem se o outro estiver mal. E quando isso é uma realidade, e que eu vou atiçando a partir da curiosidade que vem dessa necessidade de fofocar, eu vou também me distanciando da fraternidade. Porque eu não vou querer que o outro melhore. Ou, se eu for construir uma ajuda de melhora, é por uma conveniência minha. Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu sou legal. Olha como eu posso conseguir bônus horas com essa ação. Então tem uma barganha no processo. Não é totalmente natural, não é totalmente genuíno. Joana de Ângeles, em Dimensões da Verdade, ela vai explicar que é melhor que ainda seja assim por ações de conveniência repetitivas, que gradativamente vão se tornar naturais, do que não fazer nada. Então, se a gente está fazendo por ações de conveniência, vamos continuar. Se a gente tem essa consciência de que tem ali uma tentativa de barganha. Melhor isso do que nada. Mas quanto mais a gente se esforçar, obviamente que é melhor, tá? Outro processo que nos afasta da fraternidade, é um pouquinho mais complicado do que a fofoca, que é a calúnia. Tá ligado, né? Muito, muito pertinho da fofoca. Mas a calúnia é pior, porque na calúnia, a minha fala, o meu verbo, vai servir para apontar alguma coisa que não necessariamente é uma verdade. Porque na fofoca tem-se um repassar de informações levemente aumentadas. Na calúnia, não. Tem uma informação que é uma desinformação, é uma fake news. Eu estou conscientemente ou semiconscientemente dizendo algo que não tem respaldo nenhum com a verdade, para apontar algo que é prejudicial daquela pessoa.
Então, a calúnia ela é ainda mais complexa, porque significa que eu preciso me haver com uma consciência ou uma semiconsciência em mim de não praticar aquilo que é danoso. Vamos mais fundo, vamos mais intenso. A injustiça, que está ligada com a calúnia e com a fofoca. Construir processos de injustiça, independente de com quem, de onde ou como, é um atraso à fraternidade. Porque quanto mais ações de injustiça eu pratico, mais eu vou me dessensibilizando e mais eu vou me cristalizando psiquicamente num lugar que eu acho que é meu, que é o lugar de uma sapiência inexistente. Eu sei o que eu estou falando, e se eu estou falando é porque essa pessoa merece essa punição, porque o meu senso é o que vale. Mesmo que no fenômeno de perdoar o outro, perdoai as ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, está lá na oração do Pai Nosso, né? Então, o perdão, que é na proposta do Cristo, né? Que é esse lançar um véu às situações do passado, e não é você esquecer, lançar o véu não é esquecer, tá? É você deixar mais difuso, você não perceber com tantos detalhes, você não ter uma visão tão explícita sobre aquilo. Você sabe o que aconteceu, mas aquilo não é tão importante mais porque você não precisa daquela situação recorrente na sua memória. Quando a gente fica explícito demais, a gente constrói injustiça. A pessoa merece morrer. A pessoa merece ser agredida. A pessoa merece ser presa. Muitas vezes a gente julga, né? Fulano merece ser preso. Mas por quê? Eu parto de qual critério? Ele fez isso que eu não gosto. Mas qual critério? Quem te estabeleceu enquanto bastião da justiça para dizer se sim ou se não? Então, é um detalhe também muito sutil. A injustiça também é mais complicada, porque requer a gente abrir mão da vaidade, que eu falei agora há pouco. Um outro aspecto, esse mais complexo, é abrir mão do rancor. Quase sempre a gente vai cometer injustiças quando nós nos sentimos magoados por alguém e a gente desenvolve rancor sobre o processo, sobre a pessoa, sobre a situação, sobre o lugar. Tem pessoas que são magoadas e rancorosas em relação a um lugar específico. Nossa, nunca mais vou naquele museu ou naquela praça porque fulano terminou comigo. Gente, não pode terminar com você, né? Você é tão maravilhosa assim que o término é impossível. A pessoa tem que te querer absolutamente o tempo todo para sempre. Então, isso de uma situação muito superficial que eu estou trazendo, que eu já escuto muito no consultório, já escutei muitas vezes, que é esse rancor. Abrir mão do rancor é você abrir mão de uma realidade que não te pertence, mas você quer que continue te pertencendo. E o rancor é que movimenta de forma violenta emoções desorganizadas. Várias emoções. Raiva, medo, tristeza, angústia, asco, né? Um certo nojo. Vingança. A mágoa e o rancor movimentam todos esses processos e todas essas emoções. E a gente já falou num outro estudo que a emoção, para ela ser saudável, ela tem um começo, um pico e um fim. E esse fim ele termina em um conjunto de horas, 2, 3 horas. Todo mundo pode sentir qualquer emoção. Nossa, estou com raiva.
começa, cresce, 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 tem uma explosão de raiva, vai decaindo, 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 e em 2, 3 horas já acabou aquela raiva. E aí, quando isso acontece, uma pessoa organizada, saudável, bem trabalhada na sua terapia e no Evangelho de Jesus, aquilo passa. E aí a gente lança um véu sobre aquela situação, porque não precisa mais. Eu vivi o que eu precisava. Mas quando, depois daquele pico de explosão, tem uma constante, a pessoa ela construiu um estado emocional. E a construção desse estado emocional, ela vai se configurando em um processo de rancor. E esse rancor, ele vai começar a construir ações de violência. De todos os tipos de violência. Uma fala mais embrutecida, ou estúpida, ou sarcástica. Um gesto mais violento. Processos, fenômenos de ridicularização da dor do outro, do que o outro está vivendo. Não, para que isso? Não é só isso que você está vivendo? Você está chorando desse jeito? Não, para quê? Então, tem tudo isso. Isso tudo é uma forma de violência que vem de um rancor não trabalhado. Isso tudo, só para a gente começar, para a gente caminhar para o final, dificulta, e a lista é maior, tá? Mas vamos ficar aqui, porque senão a gente vai passar do tempo. Isso tudo dificulta para que a fraternidade se faça, porque eu não estou vendo o outro como legítimo outro, como alguém que merece uma atenção por quem ele é. Da mesma forma que nós merecemos atenção por quem somos. E aí a gente não construindo fraternidade, todas as ações até essa construção de fraternidade não vão ser situações isentas de problema, ou de violência, ou de perturbação. Então a gente está cada vez mais distante da paz. E para a gente conseguir fazer isso tudo, é indispensável que a gente comece a perdoar. Seja os outros pelo que eles nos fazem, entendendo que aquele outro é alguém tão limitado quanto nós, que tem as suas dificuldades, que tem as suas questões a serem resolvidas, que não dá conta de passar por certas vivências, ainda sem expressar violência. Então, enquanto espírito imortal já amadurecendo, eu posso ter esse olhar. E aí eu projeto perdão. E esse perdão, ele só vai ter cada vez mais potência quando a gente aprender a se perdoar. Nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nas nossas preguiças, nas nossas formas de enxergar que estão destituídas do Evangelho de Jesus na nossa compreensão. Porque o que vai balizar ações conscientes para nós, conosco, é o Evangelho do Cristo. Bem compreendido, bem assimilado e numa constante de desenvolvimento. É isso. Perguntas? Comentários? Críticas? Estamos aqui para isso. Podem ficar à vontade. Perfeitas reflexões. A Cleide falou assim, ó, quantas verdades nessa palestra. E a Isaltina falou assim, porque algumas pessoas se ofendem com tanta frequência. E teve um outro aqui, ó, a Sandra Árabe. Nós ainda temos muito que caminhar para perdoarmos verdadeiramente. Então, assim, precisamos caminhar muito ainda, né, para esse entendimento. Devagar, mas chega lá. Devagar, mas chega lá. Cleide, eu ouso dizer que nem é tão devagar assim. Requer consciência, que é algo que a gente foge. Porque a consciência, ela faz de nós corresponsáveis. Eu tenho um grande amigo, que ele é advogado e tudo, que ele também é espírita, e ele fala que o espírita ele é besta porque ele constrói prova contra ele mesmo. Quando ele se torna espírita,
ele constrói prova contra ele mesmo, porque ele começa a ter consciência daquilo que ele não deveria fazer, e ele fala sobre isso, então ele já constrói uma documentação com a espiritualidade de que ele tem consciência do que ele não deveria fazer e continua fazendo. E a premissa do direito é: ninguém precisa construir prova contra si próprio. Tem essa questão do direito. E eu acho divertidíssimo, porque é mais ou menos isso mesmo. A gente, quando a gente estuda a doutrina espírita, e a gente fala sobre doutrina espírita, e a gente tem consciência de doutrina espírita, a gente constrói prova contra nós mesmos. E é isso mesmo. A gente se compromete com a espiritualidade, agora a gente tem que dar um jeito de se comprometer fazendo o que a gente tem que fazer há muito tempo. Não sei quem fez a pergunta que você leu, Ademir, sobre por que as pessoas ofendem com tanta frequência. Está dentro de um pouco do que a gente falou, eu vou tentar aprofundar rapidinho, tá? Para a gente não passar muito tempo. Está dentro daquela parte em que a gente precisa se sentir bem a partir do quanto que o outro vai ficar mal, ou quanto o outro vai se sentir mal. Então, quando eu ofendo aquela pessoa, e aí é importante que a gente entenda que a ofensa ela é sempre particular, é diferente de uma crítica que vai trazer alguma construção e desenvolvimento para o outro, e aí tem nuances, a gente pode depois fazer uma palestra, tá, Ademir, sobre comunicação não violenta e espiritismo, tem muitas formas de se comunicar. Mas quando tem uma ofensa, a gente está dizendo de alguém que conscientemente ou semiconscientemente está usando características ou situações em relação a outra pessoa para diminuí-la, para humilhá-la, para afetá-la psicoemocionalmente. E aí a gente tem um número sem contas de processos de ofensa, seja das características físicas de uma pessoa, físicas e biológicas de uma pessoa, seja dos comportamentos que ela tem no dia a dia. Então, a gente usa um ataque. Quando isso acontece, é porque nós não queremos ser diminuídos, ou a gente não quer continuar se sentindo diminuído. Então, a gente ridiculariza. Não sei por que aquela pessoa está recebendo tantos créditos. Ela nem é isso tudo. Isso é uma ofensa. Não, nem acho aquela pessoa tão bonita assim para ela ser tão popular. Nossa, nem acho que fulano ou fulana canta tão bem assim. Por que ela está conseguindo destaque na mídia? Eu nem acredito que o pensamento que essa pessoa está falando é tão correto, tão coerente assim. Não sei para que estão dando atenção para ele. Isso porque eu estou sendo muito gentil, muito sutil, no que muitas vezes as pessoas, muitos de nós, ou talvez todos nós, pensamos em algum momento. Isso é um fragmento bem explícito de ofensa. Quando a gente direciona a ofensa para uma outra pessoa, isso é ainda mais agressivo, porque aí a gente quer destituir aquela pessoa de um lugar de importância, humilhando essa pessoa, para que nós enalteçamos de uma forma infantil e ilusória algo que nós não reconhecemos em nós também. Dá para entender quem fez a pergunta? Qualquer coisa eu posso mandar uma resposta um pouco mais completa e aí a Ademir transfere para vocês depois. Tá? Menino, perfeito demais. Nós vamos ter que ver isso aí, essa questão mesmo do perdão como uma ponte para a paz, né? Porque nós não está tendo paz, porque nós não está sabendo perdoar, o trem tá feio. E aí você termina para a gente com uma prece, pode ser? Claro. Com o nosso sentimento mais puro, elevado a Deus, o nosso pensamento mais honesto, a gente tenta se conectar com você, Pai. Nosso Criador, nosso maior torcedor, inspirador, que
sabe do nosso potencial e acredita tanto em nós que nos fez parte da tua criação e trabalhadores da tua obra, mesmo que não saibamos muito o que fazer. Obrigado pela oportunidade de viver e pela chance de reencarnar nesse período. Agradecemos as oportunidades e as possibilidades que temos diariamente, seja naquilo que muitas vezes a gente não lembra constantemente, como o ar que respiramos, a água que nos dessedenta, o alimento que temos, os órgãos que funcionam da maneira como é possível, dentro da nossa responsabilidade com o nosso corpo e dentro daquilo que nós temos de provação na vida, as situações que passamos com a intenção de fazer com que a gente se torne mais cristãos, mais fraternos e alcançados pelos braços amorosos que esperam incansavelmente abertos por nós. O teu amor é tão grande que o Senhor estabeleceu com Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão querido, a chance de estarmos nessa seara enquanto cristãos. Que nós saibamos o peso e a importância desse status que buscamos conscientemente e pedimos que não nos desampare, além de fortalecer as nossas iniciativas, as nossas ideias e as nossas chances de alcançar cada vez mais possibilidades de amar, Senhor. Jesus querido, obrigado por nos manter sob o teu olhar de tanto amor. E esteja conosco sempre. Que assim seja.